Meus amigos, sejam bem-vindos então à nossa videoaula de número 3 do curso de Física 3, na qual nós vamos abordar aí sobre a escala Fahrenheit de mensuração de temperaturas. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que vocês sejam capazes ao final de explicar como que se construiu essa escala Fahrenheit e converter medidas dessa temperatura dentre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, como introdução aí, vamos falar um pouquinho do histórico dessa escala. Ela foi proposta em 1724 pelo físico Daniel Gabriel Fahrenheit, que vocês podem encontrar um pouquinho deles nessa referência de número 6. O ponto zero dessa escala é determinado colocando o termômetro numa mistura de gelo, água e cloreto de amônio ou mesmo sal marinho. Tá? Então, nessa mistura a temperatura fica bastante estável, o que facilita aí posicionar aí a substância termométrica, a propriedade física da substância termométrica ao lado de uma régua, por exemplo, e construir aí uma escala, né? O outro ponto que a gente precisa para determinar a variação da escala, né, e comparar com as demais, foi a temperatura aproximada do corpo humano, que à época foi definida aí pelo Fahrenheit como de 96 graus, né? Lógico que hoje esses valores já foram substituídos, dadas as exigências aí de maior precisão da própria ciência e da engenharia e da produção tecnológica, né? Essa escala ainda está sendo utilizada nesses países que estão ilustrados aí na figura 1, né? Então perceba que até mesmo a Inglaterra já abandonou esse sistema, a Inglaterra já está migrando para o Sistema Internacional de Unidades. Somente então Estados Unidos e alguns outros países de língua inglesa ainda utilizam tal escala. A importância de se estudar essa escala, é claro, é fazer conversões e aprender como são construídas as demais escalas em relação às escalas Celsius e Kelvin. Que essa então é a importância de se conhecer essa escala Fahrenheit, né? Então vamos ver a determinação dessa escala. Até agora o que a gente tinha estudado era como construir a escala Celsius a partir da escala Kelvin. Vimos que elas têm a mesma variação, né? A escala Celsius varia igualmente na sua escala em relação à escala Kelvin. E a única diferença entre as duas é que a temperatura zero da escala Celsius é deslocada para o ponto de fusão da água, que já é a 273,15 Kelvin. Então isso já permite fazer a conversão entre essas duas escalas. Para obter uma temperatura na escala Celsius, tudo que temos que fazer é subtrair a temperatura na escala Kelvin por 273,15. Pessoal, como as variações são iguais, eu poderia utilizar aí Kelvin e graus Celsius indistintamente. Então, por conveniência, na hora que for substituído aí o valor da escala Kelvin, né, vamos substituir o K por graus Celsius, já que essas duas variações são iguais, e fazer a conta normalmente para obter aí a conversão da temperatura. Então vamos ver agora como é que a gente vai fazer aí a relação dentre qualquer outra escala e a escala Celsius e por conseguinte a escala Kelvin. O ponto-chave, a consideração mais importante é a variação de cada escala. Então nós vamos nos basear aí nesse diagrama, que vai nos ajudar a entender como que vai ser feita a conversão. Nós vamos considerar esses valores extremos aqui, o ponto de fusão de ebulição da água e o ponto de fusão da água, para determinar a relação entre as variações. Então perceba que esse ponto de evaporação na escala Fahrenheit está aí a 212 graus Fahrenheit e a 100 graus Celsius na escala Celsius. Já o ponto de fusão da água está a 32 graus Fahrenheit e é 0 graus Celsius. Então decorre disso que essa variação entre esses dois valores é na escala Celsius de 100 graus, mas a escala Fahrenheit já é de 180. A moral da história então é que a variação de 100 graus Celsius equivale a uma variação de 180 graus Fahrenheit. Bom, mas se for assim, então a razão entre as duas vai ser igual a essa fração, e aí a gente pode cancelar o zero. Depois, como ambos são pares, dividir tudo por 2 para obter 9/5. E se for feita essa divisão, né, vai se obter então essa razão aqui, que nos indica que a cada
1,8 graus Fahrenheit, né, de mudança de temperatura corresponde a apenas 1 grau Celsius, tá? E esse é o ponto-chave da conversão. Nós vamos usar sempre que uma variação na escala Fahrenheit vai ser sempre proporcional a essa. Então, o resultado da comparação entre as duas variações sempre vai ser nessa razão, de 1,8 para 1, certo? Mas, para facilitar as contas, para deixar um pouquinho mais didático, nós vamos recuperar aqui essa forma de fração em que os dois números são inteiros, tá? Então nós vamos usar que a variação na escala Fahrenheit é sempre 1,8 vezes maior que a variação na escala Celsius, mas nós vamos deixar isso nessa fração aqui, porque em alguns livros didáticos ela facilita as contas, né? Aparecem aí variações que são divisíveis por 5 ou por 9, e aí o resultado dessas conversões são números inteiros. Então, por esse motivo, vamos deixar essa razão aqui nessa forma. A moral da história, então, é que qualquer variação na escala Fahrenheit vai ser 9/5 ou 1,8 vezes maior que a variação correspondente na escala Celsius, sempre. Então, a gente pode escolher aqui uma variação que vai ser em relação ao ponto de fusão da água. Tá? Uma variação qualquer aqui, tendo como temperatura inicial na escala Celsius 0 graus Celsius, na escala Fahrenheit 32 graus Fahrenheit. Então, por simplicidade, a variação na escala Celsius, que vai ser a diferença entre essa temperatura e a temperatura de 0 graus Celsius, vai se tornar simplesmente a temperatura na escala Celsius, e a variação correspondente na escala Fahrenheit vai ser essa diferença da temperatura considerada menos os 32 graus Fahrenheit. E aí, pasmem, isso permite que se realize a conversão. Nós vamos usar que sempre uma variação na escala Fahrenheit é 9/5 ou 1,8 vezes maior que a variação correspondente na escala Celsius. Então, substituindo-se essa variação, ela vai ser 1,8 vezes maior a variação na escala Celsius, mas a variação correspondente nessa escala Celsius vai ser simplesmente a temperatura considerada, porque a gente tomou por base aí a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius, né? Então a variação se torna, nesse caso aí na escala Celsius, a própria temperatura na escala Celsius. E aí, resolvendo essa igualdade para a temperatura na escala Fahrenheit, obtém-se essa relação que pode ser utilizada para fazer a conversão aí, ok? Então é isso, gente. É só usar aqui a variação de uma escala sempre proporcional, tá? E a gente pode usar aí a temperatura de ebulição e de fusão da água para montar essa relação, essa proporção, e fazer as conversões a partir disso. Uma outra forma equivalente de reescrever essa relação é essa daqui, que talvez seja um pouquinho mais flexível. Ela não precisa ser resolvida na escala Celsius para se encontrar a temperatura na escala Celsius. Talvez por essa facilidade, por essa flexibilidade, ela seja utilizada, né? Então vamos ver um exemplo aí de aplicação. Vou fazer um exercício aí que acho que até dessa referência, né? Então vamos considerar esse problema aí. Um turista brasileiro dos Estados Unidos, um termômetro clínico que é de cristal líquido, uma fita plástica em pequenos retângulos, onde são graduadas aí alguns valores de temperatura nas duas escalas. O detalhe aqui, nem todas elas correspondem, né? De 94 não corresponde a de 35 e nenhuma outra aqui, com exceção acho que da 104, corresponde à sua temperatura na escala Celsius. Então isso introduz uma dificuldade técnica, que seria determinar aí uma relação de conversão entre ambas, né? Então vamos fazer aí a conversão para mostrar uma aplicação dessas relações de conversão de uma temperatura em graus Fahrenheit no valor equivalente a 35 graus Celsius. Depois vamos converter para Celsius o valor de 104 graus Fahrenheit, ok? Então isso aí vai ser simplesmente uma aplicação da relação de conversão. Nós vamos substituir na expressão que a gente tinha encontrado para a temperatura na escala Fahrenheit. Nós vamos substituir aqui a temperatura em Celsius por 35 graus Celsius. Mas se for assim, então a gente pode simplificar aqui o grau Celsius com o grau Celsius,
O 35 e o 5 são divisíveis por 5, daí simplificando-se a fração nós vamos encontrar 7 e 1. Bom, mas aí 9 vezes 7 vai dar 63, somado com os 32, 95 graus Fahrenheit. Pronto, realizamos a conversão. Vamos ver a sequência aí do exemplo. A gente pode, sei lá, utilizar a mesma relação ou alguma outra variante dela, né? Mas vamos usar essa daqui mesmo. Vou colocar os 104 graus Fahrenheit na temperatura aqui na escala Fahrenheit. Agora a gente vai resolver essa equação para a temperatura na escala Celsius. Então eu vou passar o 32 graus Fahrenheit negativo para o membro esquerdo da igualdade. Essa diferença vai dar 72 graus Fahrenheit. Aí para resolver isso para a temperatura em Celsius, a gente pode passar os 5 graus Celsius. Desculpa, aqui eu só inverti a igualdade, né? E aí sim, aí o grau Celsius pode se cancelar. O 9 e o 8 pode ser simplificados por 9, né? E por fim, a gente pode passar o 5 multiplicando para encontrar que essa temperatura é uma temperatura de 40 graus Celsius. Ok, então tá aí mais um exemplo de aplicação dessas relações de conversão. Eu acredito que não oferecerá muitas dificuldades, não. Pessoal, e se a gente quisesse fazer a conversão agora da escala Fahrenheit para a escala Kelvin, o que eu queria mostrar agora com esse trecho aqui da aula é que, de novo, a palavra-chave é variação. Nós vamos usar de novo que enquanto essa escala Fahrenheit vai variar aí de 180 unidades, a escala Kelvin vai variar de apenas 100. Então, a razão, a proporção entre essas variações vai ser de novo a mesma, né? A variação na escala Fahrenheit vai ser sempre 1,8 vezes maior que a variação na escala Kelvin. E aí, nós vamos usar isso para fazer a conversão como? Nós vamos escolher uma variação qualquer, tendo por base aí a temperatura de fusão da água, né? Então a gente vai usar essa temperatura aqui como base, e aí uma variação qualquer aqui de temperatura na escala Fahrenheit vai ser a diferença entre essa temperatura e a temperatura de 32 graus Fahrenheit, e na escala Kelvin a variação correspondente vai ser a temperatura na escala Kelvin menos 273, por simplicidade, tá? Eu escolhi 273 aqui e não o valor mais preciso apenas por simplicidade. Então, também as variações dentre essas escalas vão ser sempre nessa proporção de 1,8 para 1 ou de 9 para 5. Então, sempre uma variação na escala Fahrenheit vai ser na razão de 9 para 5, né? Vai ser 1,8 vezes maior que a variação na escala Kelvin. E aí a gente vai usar isso. E essas duas variações aqui, essa variação que a gente escolheu, tendo por base a temperatura de fusão. Então, no lugar da variação da temperatura em Fahrenheit, né, vai ser considerada essa diferença, e a diferença correspondente na escala Kelvin vai ser essa. Então, inserindo-se esses valores aqui nas variações, nós vamos encontrar essa proporção, né? E aí a gente pode passar aqui os 9 graus Fahrenheit para esse terminador, e esse terminador pode trocar aqui com os 9 graus Fahrenheit para encontrar, por exemplo, essa relação aqui. Eu acho que ela é mais flexível, né? Por isso que pode ser deixada então nessa forma. E vamos fazer aí um exemplo, né? Vamos determinar que temperatura em Fahrenheit corresponde a uma temperatura de 318 Kelvin. Então tudo que eu preciso fazer é substituir aqui os 308 Kelvin na temperatura na escala Kelvin, tá aqui. Bom, mas essa diferença vai se tornar então 45 Kelvin, que dividido pelos 5 Kelvin vai resultar em 9. Então essa fração vai ser igual a 9, e aí eu posso passar o 9 multiplicando, né, aqui no membro direito, que vai resultar em 81 graus Fahrenheit. E por fim, dá para resolver essa equação para a temperatura na escala Fahrenheit passando 32 para o membro direito positivo, para a gente encontrar aí 113 graus Fahrenheit. Pessoal, então para essa aula era o que eu tinha planejado. As referências aí que vocês podem consultar são essas. Fiquem atentos às listas de exercício no Moodle, e eu fico aí à disposição para mais esclarecimento durante os horários de atendimento, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.